E aí, devs, beleza? Você, amigo front-end, que está surfando aí na crista aí dos frameworks, por exemplo, Angular, React, Vue. É muito legal, né, saber que a gente tem diversas opções de resolver problemas, né, de front-end. Mas eu acho muito legal quando a gente tem um conhecimento talvez um pouco além, né? Saber como essas ferramentas aí se organizam para conseguir deixar ali tudo mastigado para você, né? E quando eu digo tudo mastigado é exatamente isso. O Webpack, ele é como uma espécie de mastigador de arquivos, isso mesmo. Ele pega todos os seus arquivos HTMLs, TypeScripts, imagens, SVGs e gera aquele bundle bonitinho que com apenas um comando, né? Por exemplo, se você utiliza Angular, você dá aquele comando ngbuild e ele já constrói aqueles arquivos todos mimificados, todos bonitinhos, para você colocar aquele seu arquivo em produção e rodar o seu projeto. Mas eu vou mostrar para você nesse vídeo como tudo isso acontece por trás dos panos. Gostou do conteúdo? Fica nesse vídeo que eu vou estar mostrando para você o que acontece e como você pode implementar isso em qualquer lugar apenas utilizando o framework Webpack. E aí galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse cara aí que eu já dei bastante spoiler na introdução, que é o Webpack. Pois é, com esse recurso você será capaz aí de administrar diversos arquivos, né, utilizando estratégias de loaders e também para manipular também seus arquivos, otimização, por exemplo, né, mover arquivos de um lado para o outro, criação de arquivos automáticos. Você vai poder utilizar uma feature que existe no Webpack chamada também de plugin. Para a gente não ficar aqui jogando conversa fora, é melhor a gente ir para o código direto, porque eu acho que ali é um pouco menos, como eu costumo dizer, né, um pouco menos abstrato, e eu acho que talvez eu consiga aí chegar no entendimento um pouco melhor com vocês. Então, bora pro código. Então, estou aqui com o meu computador aberto, né? E como eu disse no vídeo, né, o Webpack é como uma espécie aí de processador de arquivos, né? Então, a ideia dele é pegar e resolver todos os tipos de imports do seu projeto e tentar fazer com que esses imports fiquem menores, né? Fiquem mais compactos, caso você também queira, aí tem como embaralhar, né? Que a gente chama de mimificar o arquivo e fazer com que esses arquivos aí sejam entregues de uma forma mais performática, né? Em vez de você também lidar com vários arquivos, você cria seus arquivos aí finais com menos arquivos, e isso ajuda bastante no carregamento de páginas, né? Porque você não precisa ficar fazendo vários requests para conseguir fazer o load de um recurso, né? Porque a gente sabe que o protocolo HTTP ele tem alguns limites, né, de requests em paralelo. Está evoluindo, né, mas a gente precisa se preocupar com isso ainda. Então aqui uma imagem bem simples, tá? Por exemplo, para o arquivo JS, ele vai pegar todos os arquivos que ele consegue mesclar dentro de um arquivo JS, que provavelmente nessa imagem aqui foi o JS, o HBS, o CJS, e ele juntou todas essas três extensões aqui em um único arquivo JS. E aí temos o SAS, né? E ele juntou para um CSS, um PNG foi para o PNG e o JPEG para um JPEG. Então, ele reduziu bastante o nosso tamanho de imagem. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui basicamente como que eu desenvolvi essa minha página aqui, que eu chamei de EasyBuild, tá? Se vocês querem visitar lá, a URL dela é easybuild.online. Eu estou desenvolvendo aqui para a gente conseguir reutilizar, caso vocês também queiram fazer uma. Eu vou disponibilizar também uma maneira para gerenciar aqui temas, cores e o que vocês precisarem. Também vou estar disponibilizando o código fonte, caso vocês queiram dar uma olhada em como que ela foi feita, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu criei essa página aqui, apenas utilizando o Webpack, sem utilizar, né, nenhum framework aí, como por exemplo Angular, React, nem nada do tipo, Vue, por exemplo. Então vamos lá, né? Vamos para o código, que é o que interessa. Então, como vocês podem ver aqui, um overview geral aqui do projeto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, beleza, gente? Para não enrolar aqui vocês. Eu tenho alguns arquivos, né,
para não dizer vários. Eu tenho uma pastinha Assets, né, que tem a minha foto. Eu tenho uma pastinha Page com Build Page aqui, tá? Claro que dá para melhorar muito esse código aqui, mas também é apenas uma demonstração para vocês. E vocês podem ver aqui que eu estou usando a extensão TypeScript, tá? Mas vocês vão olhar aqui, basicamente estou rodando alguns códigos aqui do ES6, mas não estou utilizando nenhum recurso do TypeScript por enquanto. Mas vocês podem ver aqui que já tem algumas coisas estranhas, né? Eu estou importando um arquivo CSS, eu estou importando um arquivo HTML, eu estou manipulando esse HTML, estou dando um export nesse template que eu criei, né, que eu clonei, para não ficar utilizando o mesmo. Então, vocês podem ver aqui que não é um projeto normal, né? Alguma coisa eu precisei fazer para que quando eu rodasse o meu projeto ele conseguisse interpretar esse import para CSS, esse import para HTML e assim por diante, que é aí onde que entra o nosso Webpack. A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou rodar um comando aqui do Webpack, que é o Webpack sozinho, tá? Aqui na pasta mesmo do EasyBuild. Vocês viram aqui que acho que o dist já estava aqui, né? Vou deletar ele aqui só para vocês não pensarem que ele já estava aqui. Eu vou deletar, vou pedir para ele gerar novamente. Então vocês podem ver que ele pegou todo esse meu source aqui, ó, e limitou apenas nesses 5 arquivos, tá? Vendor, main, o main CSS, o HTML e o favicon, que é um ícone que eu desenvolvi aqui. Então ele pegou tudo isso aqui, processou e cuspiu apenas esses arquivos aqui. E é isso aqui que eu faço deploy. Então se vocês olharem o código aqui, é realmente um código aqui bem bagunçado, tá? Então é um arquivo aqui bem enxuto que ele utiliza aí para fazer o deploy, pensando na performance, pensando no tempo de load dos arquivos, também um pouco de segurança, né? Que a gente não expõe toda a estrutura, toda a arquitetura, todo o código aí fácil de entender, fácil de debugar e fácil também de, às vezes, alguém fazer engenharia reversa e conseguir ter acesso aos seus dados. Perfeito? Então vamos ver como que esse cara funciona, tá? O Webpack em si, ele sempre precisa de um entry, tá? Esse aqui é o arquivo de configuração, tá? Sem esse arquivo aqui, esse comando aqui, ele não funciona, ele vai dar um erro dizendo que não existe um arquivo de configuração. Então essa é a carinha aqui do arquivo de configuração do Webpack. Claro que eu já adicionei várias coisas aqui que eu vou passar o mais rápido possível, mas se vocês gostarem do assunto, a gente pode fazer um indip aqui para falar só dessa funcionalidade aqui, que eu acho que é bem bacana vocês conhecerem a fundo o Webpack, beleza? Então, como vocês podem ver, esse é um dos arquivos mais importantes que ele pede, né, que é o entry. O entry é o arquivo de entrada. Então, como que isso funciona, tá? Eu vou abrir aqui de novo o Lucid, dar um Ctrl Zzinho aqui que eu estava aqui e deixei aqui pronto. Então, por exemplo, eu tenho o meu arquivo index, né, que ele vai ser chamado aqui pelo meu index.html, certo? Então, eu acredito que o meu index.html só vai chamar o index JS ou TS no que for, né? E aí vocês conseguem entender que a gente cria uma árvore de dependências, né? Então o Webpack ele só precisa do arquivo inicial, porque ele já sabe que todos os outros aqui estão interligados de alguma maneira. Então ele vai ver o index, ele vai ver que o index importa icons, importa styles, importa uma build page, o build page importa um HTML, importa um CSS. Então ele já consegue montar toda uma árvore de bundle aqui. E aí depois o que ele faz, né? Ele vai pegar basicamente tudo isso aqui. Eu vou jogar aqui para trás. Vou ver para o fundo. Aí ele vai pegar tudo isso aqui e ele vai basicamente ele vai separar, né? Agrupar e separar, beleza? Então ele vai pegar tudo isso aqui, ele vai olhar o que é JavaScript,
E aí ele vai juntar, ele vai criar um bundle.js. E aí, claro que isso aqui é bem high level da figura de cima ali, tá? Tô tentando só explicar talvez um pouquinho diferente. Ele vai juntar, você pode fazer isso, mas você também pode juntar, colocar os arquivos HTML dentro de um JS, que é o que vai acontecer nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Ele vai criar um bundle.css e aqui, no caso, é isso. Se vocês estivessem utilizando fontes, ele poderia criar uma pastinha fontes, mover. Mas aqui nesse exemplo aqui, basicamente é isso. Ele criou vendors que eu pedi para ele basicamente criar um cara chamado vendor.js para todos os arquivos que não fazem parte, vamos dizer assim, da minha aplicação, né? Tudo que vem do Node Modules, ele coloca dentro do vendor. Então esse cara aqui é basicamente tudo do Node Modules. Então fica, vamos dizer assim, né? Fica meio que fica separado. Aqui então no meu bundle.js aqui é realmente o que é a minha aplicação e no vendor, né, são todas as dependências. E aí eu tenho o CSS e também o meu build page aqui que eu esqueci, ele faz um import aqui para uma, vou jogar aqui em cima mesmo, para uma imagem. Que aí também ele vai agrupar e vai jogar por um... Agrupar não, né? Ele vai separar por um mi ponto. Ele vai colocar uma hash aqui que a gente vai descobrir o que é essa hash. Só que agora ele pega toda essa minha estrutura e cria apenas esses arquivos. E como que ele faz isso, né? Ele utiliza mecanismos de loaders e plugins para fazer toda essa gestão de arquivos. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o TS Loader, né? Então vocês viram que eu estou usando uma extensão TS. E eu preciso ensinar o Webpack a trabalhar com esses arquivos, né? Então eu falo para ele aqui, ó, esses são os arquivos que eu vou aceitar na minha aplicação. tsx, ts e .js. Só que, se eu comentar isso aqui e rodar o mesmo comando, olha o que vai acontecer. Vai dar um erro dizendo que ele não consegue resolver o build page, porque ele não sabe trabalhar com esse arquivo aqui, ts, beleza? Só que eu ensinei ele a trabalhar, só que também agora eu preciso ensinar ele a transformar esse arquivo ts num arquivo JavaScript. Porque se vocês olharem aqui, eu vou rodar de novo, agora ele vai rodar, vai fazer o dist certinho. Beleza? Vocês vão olhar aqui, eu vou abrir qualquer código JavaScript. Vocês não vê ele utilizando const, você não vê ele utilizando let. Então aqui ele está usando aqui basicamente o JavaScript, né? Eu vou até pegar uma parte do código aqui, por exemplo, no index. Eu vou achar esse, por exemplo, eu vou criar um código aqui chamado const test3, tá? Vou rodar o Webpack. E aí eu espero que ele jogue aqui, né? Eu vou pesquisar só o igual a 3. E aí vocês viram aqui que ele colocou o código aqui, ó. Todo inline, mas tá aqui, ó. var igual a 3. Então ele pegou todo esse código e conseguiu entender que ele precisava pegar esse TypeScript, principalmente esses imports que estão aqui, que ele está utilizando o Webpack Require, que ele tem um container, né? Ele tem um container aí dos arquivos, igual eu falei para vocês. Ele tem tudo isso aqui contido, tá? Nada é global. E aí você consegue usar o TS Loader, né? Claro, aí você vai ter que ter um conhecimento de TypeScript, que não é o target desse vídeo, não é o objetivo desse vídeo, né? Mas aqui basicamente eu falo que o target aqui é uma versão ES 2015, né? Que é a versão aí do JavaScript que eu quero que ele transpile, né? E assim por diante, né? Eu vou dar continuidade. Então, para os arquivos PNG, né? JPEG, GIF. Então aqui eu rodo esse regex. Então ele vai pegar todos os arquivos que se enquadram nessa característica. Então, por exemplo, minha build page, ela faz um import aqui para
para um template, né? Vou dar Ctrl Z aqui que tinha mais código aqui que eu apaguei para ficar mais simples. Mas é basicamente essa parte aqui que eu queria deixar para vocês. Então ele faz um import aqui do image, tá? E adiciona aqui no atributo source. E como que eu faço para ele conseguir importar uma imagem, né? Eu preciso ir aqui no Webpack e falar para ele que quando ele achar um arquivo do tipo JPEG, ele tem que usar o File Loader, tá? Então o File Loader é basicamente ele vai carregar esse arquivo e vai jogar numa pastinha chamada Assets Image, que é o que vocês conseguem ver aqui, ó. Vou rodar de novo o Webpack. Você viu que ele nem criou, né? Nem tem o Assets Image aqui, que estava faltando esse código que eu tinha tirado. Agora eu vou colocar de novo, ele já criou a pastinha Assets e colocou aqui minha foto novamente. E isso só acontece por causa dessa instrução aqui do File Loader. Então o File Loader ele tem um mecanismo aí de conseguir carregar e colocar numa pasta qualquer tipo de arquivo, tá? Você poderia fazer um File Loader para HTML ou o que você preferir. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. O próximo passo é o CSS, tá? Então eu tenho o CSS aqui, só que para carregar esse CSS eu preciso também ensinar o meu Webpack trabalhar com esse tipo de arquivo. Então eu utilizo esse plugin aqui, ó, que ele já vem com loader embutido, tá? Apesar de ser um plugin, se você olhar aqui, ele chama um objeto loader. Então, para quem quer instalar, tá? Eu vou deixar todo esse código aqui no meu GitHub, mas para quem quer instalar, basicamente basicamente esse Webpack plugin aqui, que no package.json tá como CS Minimizer Webpack Plugin. Eu vou deixar o código lá, vocês podem olhar para fazer no projeto de vocês também, tá? Se basear e fazer no projeto de vocês. E só que ele cria um arquivo CSS, né? Vocês podem ver aqui que ele não carrega e joga dentro do meu JavaScript. E para isso acontecer, eu utilizo o próprio plugin dele, que é esse plugin aqui, ó, CSS Extract Plugin. Provavelmente, se eu comentar essa linha e mandar rodar, ou ele vai dar um erro falando que ele precisa do plugin, tá? Que ele não consegue carregar esse arquivo dentro do main.js, ou ele vai... ele deu erro aqui, mas se você, por exemplo, utilizar... Ó, perfeito aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou tirar o plugin, vou deixar só o CSS Loader, que é uma forma de você carregar o CSS dentro do próprio arquivo JS. Então, lembra daquela, enquanto está rodando aqui, lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês? Então, em vez daqui, basicamente, ele criar um bundle CSS, ele vai juntar todos os CSS dentro do próprio arquivo JS. Então, vou voltar aqui, ó. Então, basicamente, você vê que a gente não tem mais o bundle CSS. Eu só vou achar um pedacinho de código aqui, ó, essa cor mesmo. Eu vou agora aqui no meu main. Provavelmente o meu main está um pouquinho mais cheio. Então, 43 C500. Que é a cor que eu utilizo aí é o verde que eu utilizo em tudo, basicamente. Então vocês veem que o CSS está aqui no próprio main, tá? Então esse extract plugin aqui, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai pegar, ele vai entender o CSS loader para conseguir entender, e aí ele vai usar esse loader aqui para jogar para um arquivo diferente. Esse Webpack, esse Clean Webpack plugin aqui, vocês viram que toda vez que eu rodo, ele deleta e recria essa pasta? Então é exatamente para isso. Então se eu deixar isso aqui, ele não vai deletar essa pasta. Ele vai manter essa pasta, vocês vão ver que ele vai até criar, eu acho que talvez arquivos novos. Então ele está duplicando. Então esse Webpack plugin aqui, de acordo com o output que você configura aqui, ó, no output path,
ele já consegue saber qual que é o dist e aí ele já deleta e recria. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando para vocês é conectado, tá? Só lembrando que os loaders acontecem em tempo de execução, então os loaders vão acontecer... Cadê a imagem? Os loaders acontecem nesse tempo aqui, agrupar. Porque os loaders são os responsáveis por saber ler, né? Os loaders, eles sabem ler o arquivo. E o plugin, né? Você usa para manipular o resultado final aqui da leitura. Então você pode ter um plugin no caso do CSS que extrai, o próprio Webpack ele extrai os bundles JS, né? E no caso de imagens eu mostrei para vocês aqui que ele também utiliza aqui para mover o próprio loader aqui, ele utiliza para mover para um output path. Tranquilo? E eu também tenho um provide plugin, né? Que se vocês olharem aqui o meu projetinho, ele está usando o jQuery. Pois é, os haters aí que não curtem jQuery, eu trouxe aqui só para vocês tremerem aí que eu estou usando o jQuery num projeto. Então, para não ficar, né, importando toda hora o jQuery, eu consigo configurar aqui no meu Webpack dizendo que o cifrão significa o jQuery e ele já olha aqui os providers lá do Node Modules. Beleza? E agora como que eu faço para rodar isso aqui local, né? Por exemplo, eu quero ir modificando aqui o meu projeto e quero ver tudo acontecendo. Então a gente pode usar o npx, né, o Webpack serve. Então esse serve aqui ele vai rodar, ele vai gerar aqui um ambiente local para mim rodar a minha aplicação. Beleza? Então tá rodando aqui. Vamos imaginar que aqui eu quero mudar para canal do YouTube, né? Eu também sou capaz de fazer isso. Eu posso vir aqui, canal do YouTube, e vocês vão ver que quando eu salvar, o Webpack ele já vai rodar aqui de novo e já atualizou aqui no meu localhost, beleza? Então, conforme você vai rodando com o Webpack Dev Serve, ele vai olhando os seus arquivos e vai também atualizando. E esses hashes aqui são variáveis que você pode utilizar aqui normalmente em todo tipo de output, quando você vai configurar alguma saída de arquivo, para ele gerar essas hashes aqui. Opa, deixa eu parar o projeto aqui. Para gerar essas hashes aqui, isso aqui é bem interessante porque toda vez que você faz um deploy novo, você força a pessoa a baixar novamente seus arquivos. Mais uma coisa interessante. Vocês viram que meu index aqui só tem um script que eu adicionei no Google AdSense, tá? Isso aqui não importa. Só que vocês olharem meu index de saída, ele já tem todas as dependências adicionadas automaticamente aqui, inclusive com os hashes. E quem faz isso para mim é um plugin chamado HTML Web Plugin. Então eu falo que eu tenho um index, um template, que eu quero que ele use esse cara aqui como base. Opa, cadê? Esse cara aqui como base. E eu quero que ele use aqui o favicon que eu configurei. Só que esse Webpack Plugin, ele vai olhar todos os arquivos que gerou no meu dist e já vai injetar antes de mover e criar aqui o arquivo final. Então ele já adiciona todos os arquivos aqui no header da minha aplicação automaticamente. Beleza? Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixe de deixar seu like aí, porque é isso que impulsiona aí eu gravar cada vez mais. Essa videoaula pode ter sido um pouco maçante, mas eu acho que se você pegou cada detalhe e conseguiu entender pelo menos ali uns 40, 50%, eu acho que isso vai ajudar bastante a você pensar um pouquinho fora da caixa e talvez até conseguir otimizar aí a forma que você utiliza seus pacotes dentro da sua aplicação web. Beleza? Mais uma vez, obrigado por ficar comigo nesse vídeo. Não deixe de comentar aí, que isso é muito importante. Se você gostou desse assunto, se você acha que eu devo talvez investir um pouquinho mais falando sobre SPA, sobre Progressive Web Apps, sobre aplicações híbridas, deixe seu comentário aí que eu tô cheio de conteúdo para vocês
E eu tô fazendo essa aplicação aí que eu mostrei para vocês também, o back-end dela para conseguir customizar, fazer deploy contínuo utilizando aí o Git Actions, como hospedar esse site aí de maneira automática, né? Você já fez seu push ali, ele roda uma pipeline e faz deploy automático. Tudo isso aí eu já tenho pronto, então eu preciso que vocês deixem um comentário pedindo esse conteúdo aí para mim saber que eu estou acertando aí no caminho dos vídeos. Obrigado, uma ótima noite e até a próxima.